Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Sintoniza Boné, o podcast que conecta as mulheres a informações atualizadas e antenadas sobre saúde, moda, comportamento e tudo que envolve o universo feminino. Esse Sintoniza vai falar sobre saúde, crescimento e desenvolvimento da infância e na adolescência, uma importante trajetória da mulher. Vamos abordar temas como puberdade, distúrbios hormonais, sexualidade na adolescência, obesidade infantil. Eu, doutora Cíntia Lins e doutora Valéria Pontes, convido você a juntas participar dessa jornada de conhecimento. Fique com a gente, pois esse podcast está imperdível. Estamos com uma convidada hoje maravilhosa neste episódio, a doutora Marília Potter, endocrinologista infantil. Marília, muito obrigada pela tua presença. A Marília, ela tem uma rede social, além de ser uma excelente endocrinopediatra, tem uma rede social maravilhosa que leva muitas informações importantes e práticas para as mães, né, tirarem as dúvidas sobre a parte endócrina infantil dos seus filhos. Marília, muito obrigada por você estar aqui, ter tirado esse tempo para estar aqui conosco, para a gente estar levando esse papo sobre todos esses assuntos que a gente quer abordar e levar essas informações para as pessoas saberem lidar melhor, né, nessa fase da vida. Gente, eu agradeço muito, eu é que agradeço, é uma honra estar aqui, vocês são dois profissionais incríveis que eu admiro muito, eu estou muito feliz de estar podendo contribuir para esse podcast, que inclusive achei assim uma ideia genial, né, muito importante a gente conectar as mulheres, né, a gente conectar esse universo que, assim, tem muito tabu ainda, tem muita coisa que é legal a gente destrinchar, desmistificar, traduzir do Medicaid para o português. Isso. Então, né, eu acho muito legal e estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre a infância, né, sobre puberdade, sobre assuntos que eu amo. Bom, Marília, eu acho que a puberdade é um tema que é super... Acho que tudo que envolve a mulher, ele tem sido, hoje, ele está na crista da onda. Em alta. Em alta, né? A gente fala muito isso. E aí, uma pergunta que eu queria falar para as nossas ouvintes. Vocês lembram quando foi a primeira menstruação de vocês? Vocês estão preparadas para orientar suas filhas, netas, sobrinhas? Eu queria agora escutar da doutora Marília como é esse momento tão importante, é tão importante para a nossa vida, que eu queria que você abordasse sobre a primeira menstruação. Como é que os pais devem perceber essa modificação na criança e como que eles fazem essa receptividade dessa nova etapa feminina? Bom, a impressão que eu tenho em consultório é que ninguém está preparada. Ninguém. Pode ser cedo ou não, ninguém está preparada. A gente ter essa percepção que o nosso filho, ainda mais que assim, a menstruação é um marco que as pessoas na cabeça, né, assim, digamos que na ideia universal ali a menstruação não é mais criança, né? A transformação da infância para o início da vida adulta, para a adolescência. Na verdade, é um marco orgânico e nem sempre é um marco psicológico, nem sempre bate tanto, né? E nem sempre os pais estão preparados para lidar com isso, nem sempre os pais fizeram a transição também, né? Então, cortaram o cordão umbilical ali nesse sentido. Então, é difícil, eu percebo que isso é um tema, assim, que a gente tem que abordar com muito carinho, tem que, assim, abraçar, às vezes até mais a mãe do que a criança, né? E a criança, ela geralmente, dependendo da idade, ela também pode ficar um pouco mais assustada e tudo mais. Então, o que eu sempre faço, né, é tentar acolher mesmo, é tentar mostrar e que os pais façam, entendam e coloquem para as crianças que é algo totalmente natural, que isso não significa o fim da infância, né, que é algo que vai ser um novo hábito, uma passagem, um novo hábito de higiene, como escovar os dentes, tomar banho, mas não é algo que obrigatoriamente precisa ser uma quebra, né, para tornar cada vez mais natural. Marília, uma coisa que a gente vê muito, né, as nossas pacientes nos abordando a respeito sobre que momento eu devo levar, Vamos, né? ginecologista. Por exemplo, a dúvida, será que, como está muito frequente agora a puberdade precoce,
quais são os sinais que eu devo observar? Quando eu devo encaminhar para o endocrinopediatra? Elas perguntam Uhum. muito, doutora, eu estou preocupada porque eu já acho que está tendo um brotinho mamário. Fala para a gente assim, quais são os sinais que as mães devem observar para que ela chegue no endocrinopediatra, independente mesmo dela ter uma orientação de um profissional, que a gente possa dar esse poder a elas, Esse dessa quentinho no observação. coração, essa Porque tranquilidade, nem né? sempre, né, a gente está falando para todo mundo aqui, então nem Sim, sempre, nem toda mãe que tem esse acesso. A gente tem que pensar nas mulheres e nos seus vários níveis sim. sociais e tudo. Não, a mãe também que não tem acesso, que está no SUS, está nos Então, mas é bom a ouvindo, gente falar. né? É. Então, o que que é? Quais são os sinais para as mães observarem, para elas procurarem um atendimento? Na verdade, essas dúvidas elas são meio universais mesmo, sabe? Independente até de classe socioeconômica. Eu percebo que é assim, é um tabu, por quê? Porque as pessoas comparam muito com como foi com elas, né? Então, assim, anos, a primeira menstruação ela tem se tornado cada vez mais cedo, independente até do conceito de puberdade precoce ou não, a média de idade de puberdade tem sido cada vez mais cedo. Lá na época das nossas avós, né, era 15 anos, 16 anos. Na época já de uma geração depois, 14, é, 13, Nós 14 anos. fizemos isso, já uma idade 12, 13. até 12. E agora, 11, 10 tem sido cada anos. vez mais frequente. E assim, conceitualmente, né, em protocolo, depois dos 10 anos não é mais precoce você ter a menarca. Só que isso é uma coisa que causa um rebuliço muito grande, porque assim, é, socialmente, psicologicamente, às vezes a criança de 10 anos ainda é uma criança que não vai estar preparada para aquilo e nem os pais preparados, né? Mas assim, organicamente falando, aos 10 anos já é normal a primeira menstruação e a partir dos 8 anos você ter os primeiros sinais de puberdade também é considerado normal. Qual é o principal sinal para a gente pensar? Está acontecendo puberdade real, puberdade verdadeira, estímulo ali hormonal para o útero começar a modificar, é a mama, é o broto mamário. O pelo, ele é um sinal indireto. Ele pode estar também relacionado a esse estímulo, mas ele muitas vezes, e a maioria das vezes, ele está muito mais relacionado com a adrenal, que é uma glândula que produz os hormônios masculinos da mulher. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes, que as pessoas acabam confundindo. É claro que o pelo, ele também é um sinal. Então, se surgir antes dos 8 anos da menina, vale a pena procurar também, vale a pena se informar, porque pode ser um sinal também de puberdade verdadeira, mas ele é muito frequentemente associado à glândula suprarrenal. E Marília, a gente fala muito assim, o porquê que está acontecendo isso, né? A gente vê que ao longo do tempo a gente tem cada vez mais tendo a puberdade mais cedo. E vários fatores são atribuídos a isso. A gente tem falado muito em congressos, em palestras, em discussões médicas mesmo sobre os disruptores hormonais, Sim. certo? Eu acho que está em voga. A gente tem estudado muito sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dele nesse trajeto, nessa trajetória de indução. Os disruptores endócrinos têm sido realmente muito estudados hoje. Eles não são estudados de hoje. É muito, já tem bastante tempo. Desde os anos 50, 60 já tem estudo com disruptores. Começou o estudo dos agrotóxicos e tudo mais, e já começou-se a entender que o uso excessivo de substâncias químicas no nosso dia a dia vai fazer mal para a saúde, né? E aí surgiram várias raízes aí desses estudos, né? Para pensar, estudar essa questão de câncer, né, de questões neurológicas, neurotoxicidade e também essa questão de hormônios. Então, hoje, mais atualmente, se popularizou esse tema. Por quê? Porque cada vez mais, principalmente depois da pandemia, ficou claro que a puberdade está vindo mais cedo, né? E depois da pandemia, foi um boom, né? Eu percebi isso em consultório, muito. E está vindo mais cedo por quê? Porque a influência para a puberdade precoce, ela não é só a influência genética, ela não é só algo inerente a doenças, a alterações hormonais ou doenças, né, tumores, não é aquela coisa assim orgânica, como se pensava antigamente. Se a família tem puberdade precoce, vai ter puberdade precoce. Sim, isso continua sendo importante, mas existe o variável, existe o evitável, existe outras questões que estão associadas. A gente está vendo muito comportamental, os fatores comportamentais que estão influenciando. Demais. Então, na pandemia isso ficou muito claro, foi aí que surgiram mais estudos, porque na pandemia começou-se um mundo em que se teve muito mais sedentarismo, muito mais obesidade, consequentemente, muito
mais tela, isso também tem a ver com mais puberdade Sim. precoce. E não é, ao contrário do que as pessoas pensam, não é pelo conteúdo que assiste, é pela exposição, pelo comprimento de onda da luz azul sobre a retina. Que interessante. Então, assim, tem a puberdade precoce mais associada a isso, e os disruptores endócrinos ficaram ainda muito mais populares. O que que são isso? Esse nome esquisito, né? Os desreguladores endócrinos ou os disruptores endócrinos, eles são substâncias químicas presentes no nosso dia a dia, que estão ali nos produtos de uso pessoal, então nos plásticos, por exemplo, né, que a gente usa no dia a dia, em alguns utensílios realmente. Maquiagem, que É, muitas crianças começam a isso. fazer mais precocemente. Principalmente o que a gente tem falado muito é o cosmético e o produto de uso pessoal, tipo hidratante, shampoo, maquiagem. Por quê? Porque além do que a gente tem de disruptor endócrino, que já é conhecido do armazenamento das coisas, né, que já se conhecia antes até, ou a questão de usar no uso pessoal é mais complicada, porque a pele da criança ela é uma pele mais permeável, especialmente em regiões, por exemplo, uma pasta de assadura, né? Numa região Mais que é íntima, muito né? mais, que é muito mais sensível, é uma região mais permeável. Então, na criança, a concentração que entra desse desregulador é maior do que no adulto. E o que que é isso? Por que que a gente chama de desregulador endócrino? São substâncias químicas que imitam os nossos hormônios. Elas competem com os receptores dos nossos hormônios. Então, ao invés do nosso hormônio se ligar lá, não tem estímulo nenhum de puberdade, mas eu tô expondo a parabeno, fitalato, aí vai lá, a criança é muito exposta durante muito tempo, ela vai desenvolver uma puberdade mais cedo, ela vai começar a produzir mais estrogênio, hormônio feminino. Então, a puberdade precoce, ela aumentou em frequência muito mais com esse boom, né? Isso já vem há muitos anos, mas os estudos começaram mais agora. Estresse, né, Maria? A gente vê, assim, principalmente as crianças, hoje a gente tem muita questão de bullying, Sim. né? Que, assim, é uma geração que ela é mais Ansiosa, sensível também, ansiosa. mais acelerada, A gente mais vê que isso, de ansiosa. alguma forma... Olha, inclusive tem um livro chamado Geração Ansiosa, que é super interessante, que eles estudam muito essa geração Z, né? Que é a nova geração. O quanto que esse estilo de vida, o quanto que o excesso de telas, né, e tudo mais, esse tipo de vida de hoje, né, tem impactado na vida dos adolescentes, especialmente nas meninas. Né? Isso vem de diversas formas. Formas psicológicas, assim, no psicológico interfere muito, mas também na parte orgânica. Né? Então, assim, os desreguladores endócrinos aumentaram muito por conta desses produtos que a gente usa no dia a dia. Então, assim, eu sou a ativista, né? Falo muito sobre isso. É claro que a gente não consegue limar, né? Tirar completamente da nossa vida. Só mudando de planeta, como eu Não, falo. é impossível, mas assim, o importante é a gente pensar em manter um equilíbrio, eu sempre falo assim, resumindo tudo, a gente tem que ser natureba, porque a alimentação é mais natural, a gente usar produtos com menos substâncias, isso vai proteger as nossas crianças e a gente, né? Marília, falando em alimentação, comenta pra gente sobre esse artigo novo que saiu agora, recentemente, né, que foi realizado nos Estados Unidos, sobre a associação entre a primeira menstruação, a menarca, o estímulo na puberdade precoce para essa nova geração. Exato. Esse estudo, que foi do grupo de Oxford nos Estados Unidos, né, ele estudou 7.530 crianças, meninas, né, entre 9 e 14 anos, para fazer a prospecção, né, para acompanhá-las e ver em que idade elas iriam menstruar. E o que foi muito interessante é que foi, assim, muito associado, a menstruação mais precoce foi muito associada àquelas crianças que faziam alimentações mais ricas em ultraprocessados. Isso era uma coisa que já se pensava e já se estudava, mas se associava muito à obesidade. Era assim, se a criança come ultraprocessado, consequentemente vai ter obesidade, e a obesidade já é um fator conhecido que causa puberdade precoce. Mas não é sobre ser obesa, não é algo que está relacionado diretamente ao peso, é a alimentação. Então, esse estudo, ele acompanhou essas meninas e ele percebeu que meninas que tinham alimentação rica em ultraprocessados, refrigerantes, alimentos hiperpalatáveis, né, de maneira geral industrializados, tinham 15% mais chances de menstruar mais cedo do que as meninas que tinham uma alimentação mais natural, mais rica em fibras, verduras, legumes, carnes magras, né? Então, muito interessante essa associação. É mais um fator que a gente precisa levar em consideração. Hoje é muito comum também alimentos ali muito ricos em corantes e tudo mais. Então, isso também tem sido muito estudado, não só para a parte hormonal, mas existe associação dos alimentos industrializados com alergia, com neurotoxicidade, com autismo. Então, assim, hoje, o que a gente puder fazer para ter uma alimentação mais natureba, vamos ser naturebas. Você falou de um tema que eu acho super importante, que a gente vê muito, que eu não via tanto na minha infância, que é a obesidade infantil. Ela é crescente, a gente vê nas escolas, a gente vê na rua. E aí eu te pergunto,
O que está acontecendo? Na realidade, a gente já sabe, mas assim, eu Uhum. queria que você falasse, e eu queria que você abordasse um outro tema. A gente também, ao mesmo tempo que a gente cresceu o número de obesidade infantil, a gente cresceu o número de tratamentos hoje bastante eficazes para o tratamento, Uhum. para a obesidade como Sim. um todo. Uhum. Essas famosas canetas que têm surgido no mercado, na sua visão, como uma endócrino-pediatra, elas são acessíveis às crianças ou adolescentes? Em que Uhum. idade? Será que seria a primeira escolha? Ou se a gente Uhum. tem outras estratégias Estratégia mais muito interessante essa importantes pergunta. para Muito a legal. gente abordar? Olha, primeiro falando de obesidade, de fato, se a gente for olhar crianças dos anos 70, né, crianças até dos anos 80, eram fotos de crianças dessa idade. Era uma galera que estava ali na rua, sujo e magro. Não tinha muita Verdade. obesidade. Era raro você ter obesidade, né? Hoje, quando você vê uma foto de uma turma de escola, você vê grande parte das crianças acima do peso. Sim. E crianças acima do peso e mais altas também. Isso aconteceu bastante, porque a obesidade leva para uma alta estatura, leva para a puberdade mais cedo, enfim, mudou o padrão, né? E por que isso aconteceu? Justamente estilo de vida. Né? O estilo de vida antigamente tinha muito mais atividade física, né? A segurança, o perigo era um pouco menor, digamos assim, não é gente que ia não pra rua. existia, mas criança brincava na rua. É. Hoje em dia, com a violência, a criança brinca dentro de casa, a criança mora no prédio, a criança não pode sair sozinha, né? A criança que A brincava exposição à violência, o medo que os pais têm, né? de Tudo. deixar hoje em dia, né? Então, na verdade, os pais viraram super protetores, né? Isso envolve um monte de outras coisas que, assim, se eu ficar falando aqui, Ainda vai ser mais a nos vida 3 inteira. podcasts. Mas, assim, envolve muitos outros fatores, essa questão da superproteção, né? A criança que se arrisca, ela é uma criança que desenvolve, né? Tem, nesse livro, Geração Ansiosa, ele fala muito isso, que o menino de antigamente era aquele menino que se arriscava, que fazia várias Pegava coisas. Então, bicicleta, exatamente, corria. até a masculinidade do menino era uma coisa mais natural. Sabe? Então, até essa questão hoje, assim, né, não é masculinidade no sentido de homossexualidade ou não, mas, assim, de postura, sabe, de como encarar Ele tá a menos vida. bruto, entre aspas. Exatamente. Tudo mudou, né? Então, assim, esse estilo de vida mudou. Hoje a gente tem menos atividade física, a gente tem muito mais exposição a telas. Depois da pandemia, especialmente, mas ainda antes, existe uma expansão da tecnologia, né? Então, dos últimos anos para cá, eu sou do início dos anos 90, né? Eu nasci em 1990. Olha, entreguei minha idade. E aí... A gente é um pouquinho antes, Um pouquinho. 3 anos antes. Quase junto. Então, nessa época, surgiu, assim, de lá para cá, eu fui uma pessoa que viu o mundo mudar, né? Então, na época que eu era muito pequenininha, mal tinha computador, o celular surgiu quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, né? E aí, hoje, olha o que a gente vive. Né? Hoje as crianças, desde muito cedo, elas convivem ali com inteligência artificial, com tela demais. Então é muita tela, é o industrializado presente, é o alimento mais fácil, porque os pais estão trabalhando muito, não tem mais tanto tempo, a mãe não está mais em casa para cozinhar, geralmente, né? Até em alguns casos temos, mas assim. Temos os fast foods. Temos muita facilitação, porque para a mulher conseguir, aí a gente está falando num podcast de Feminino, né? feminino, para a mulher equilibrar todos os pratinhos é difícil demais. Então, como que ela vai fazer a alimentação do filho dela? Muitas vezes optando pelo mais fácil. Né? Então, pela praticidade. Então, vem ultraprocessado, vem a pouca atividade física, o perigo e a tela é um combo, né? Que gera obesidade. Então, essa obesidade, ela tem sido um boom, ela tem trazido diversas outras questões. Então, não só o que já se conhece há muito tempo na medicina, que é os riscos a longo prazo, né? Então, de diabetes, o risco de questões cardiovasculares, câncer, né? Várias questões, mas a gente tem hoje muito claramente riscos mais imediatos. Então, risco de puberdade mais cedo. E a puberdade mais cedo, gente, eu gosto muito de deixar claro, tá? A menina que ela começa os primeiros sinais de puberdade, né? Antes dos 8 anos, que tem uma menarca antes dos 10 anos, é uma menina que ela se sente inadequada, é uma menina que tem questões psicológicas muito fortes, é uma menina que está mais vulnerável. Sim. Que ela vai ter um corpo que não era pra ter ainda. Corpo de mulher com uma mentalidade de menina. Brincando de boneca, entendeu? Então, assim, o quanto que isso também é um perigo em tempos de internet, né? E não só a internet, enfim, é uma criança que é mais vulnerável e também perde estatura final, né? Uma criança que cresce mais rápido vai ser aquela criança que é mais alta que todo mundo e daqui a pouco vai parar de crescer. Então, assim, é algo que trouxe diversos problemas. E aí vem realmente a questão da tua outra pergunta, né? As canetas, né? As liraglutidas da vida, né? As glutidas, né?
como que está sendo isso hoje em dia para emagrecimento? Bom, eu vim de uma escola, eu vim da USP, que é uma escola que não é necessariamente conservadora nesse sentido, tá? Obesidade é uma doença, obesidade tem que ser tratada como doença, tá? Então, assim, existe indicação formal, sim, para uso de medicação em adolescente. Então, hoje a gente tem essas canetas aceitas, né, e autorizadas, né, algumas delas, para a partir de 12 anos de idade. Então, nessas crianças, a partir de 12 anos, não é a primeira escolha, obviamente. Então, a primeira escolha é sempre mudança de estilo de vida efetivo, né, por uma média de pelo menos 6 meses. Né? Então, você tentar mudar o estilo de vida dessa criança, porque assim, é isso que vai ser efetivo realmente, é isso que vai fazer essa mudança, é isso que vai preveni-la. Mas se tiver indicação formal, sim, porque a gente vê que assim, os danos são muito maiores de você manter essa criança em obesidade ao longo da vida. A chance dela ser um adulto obeso é muito grande e dela ter muitos problemas de saúde. Então, é possível, sim, usar a medicação quando bem indicada, com acompanhamento de um profissional apto, obviamente, né? E da maneira correta. E assim, eu acho que é importante da gente falar da mudança do estilo de vida, que ao contrário das canetas, ela tem que ser para a vida, Para a vida. né? É uma coisa que ela não é ali naquele momento. E eu Exatamente. acho que essa mudança do estilo de vida, né, Marília, que eu acho que também é importante que toda a família seja envolvida. Então, eu acho que assim, aqueles filhos de Com pais certeza. que vão para academia, que têm uma alimentação saudável, eu acho que nós somos muito exemplo para os nossos filhos, né? Os Uhum. meus, eu sou filha de maratonista, eu cresci vendo meu pai fazendo Uhum. atividade física. Faz muita Então, assim, diferença. aquilo para mim foi meio que natural. Medular. E, E e nem eu, todo mundo é. Hoje em dia a gente tem uma vida isso. tão corrida, né? E eu passo muito, acho que a gente tem esse cuidado de passar muito para os nossos filhos a importância da atividade física. Sim. E eu acho que um outro tema, que é fugindo um pouco do que a gente está falando, de. Só rapidinho, só para finalizar essa parte, Marília, outra dúvida também, já que a gente está falando dessa questão de obesidade, tudo, encerramento até dessa fase, mas mães também têm muita dúvida em relação até quando vai crescer. Até quando? Após a A primeira menarca, menstruação. quanto mais eu vou até elas, as meninas querem saber, eu ainda vou crescer? Fala um pouquinho pra gente disso. Olha, existe um mito muito grande de que menstruou não vai mais crescer nem 1 centímetro. Não é assim que funciona, tá? Isso é muito variável, né? Mas de maneira geral, depois da primeira menstruação, a menina ainda tem um pouco o que crescer. Ela vai crescer ali uma média de 5 a 7 centímetros pós-menarca. Porque vai bater ali mais ou menos com uma idade óssea de 12 anos, ou talvez um pouquinho mais, e vai bater ali para 5 a 7 centímetros pós-menarca, tá? Só que isso varia. Tem crianças que podem crescer um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí entra o estilo de vida saudável, né? Uma criança, por exemplo, que tem obesidade, é uma criança que já vai ter tido um prejuízo provável dessa idade óssea, já vai ter ido com a idade óssea lá para frente, já vai ter menos tempo. Uma criança que faz esporte, ela vai liberar mais hormônio de crescimento com qualidade, né? Uma criança que come bem, ela é uma criança que vai ter nutrientes necessários para otimizar esse crescimento, né? Uma criança que tem um estilo de vida geral mais saudável, que ela dorme bem, a importância do sono é, assim, crucial, A gente tem visto gente. muito questão do Crucial. sono, né? Até para Muito. essa relação com ganho de De peso. peso. Hoje a gente Porque tem estudado, não só na criança, mas como no adulto também. A gente Isso. estuda muito. É a tela que Exato. atrapalha o sono e o sono que atrapalha tudo. Que predispõe à puberdade precoce, predispõe à obesidade, predispõe à diminuição da qualidade de crescimento. Né? Porque a melatonina ela baixa. Porque um bom pico de melatonina faz um bom pico de hormônio de crescimento. Se você não tem esse bom pico de melatonina, você não aprofunda o sono e você não tem qualidade de hormônio de crescimento como deveria, né? A melatonina, ela é, na verdade, um inibidor de puberdade. Se você tem uma melatonina num nível bom, você vai segurar a puberdade até o momento que ela tem que ser segurada, né? Ela é um protetor, digamos assim. Quando você tem a melatonina baixa, que é o hormônio do sono, né? Você baixa essa melatonina, por exemplo, excesso de tela, você deixa de inibir a puberdade. Você começa, a quispeptina, que é um neuropeptídeo estimulador de puberdade, começa a ficar mais ativado, começa a estimular lá na cabeça a puberdade, e aí lá na cabeça eu começo a ter o estímulo das gônadas, né? Do ovário, do E aí testículo. começa todo o processo. E todo um processo, toda essa cascata. E também tem a questão da obesidade, né? Porque o sono, ele é necessário para o nosso controle de ciclo fome e saciedade. Então, quem não dorme bem, a gente que é médico sabe, né? Quando dá muito plantão, dorme mal, começa a desfingolar. Envelhece e difícil, Uma outra coisa que você falou dentro desse processo, né? Aí você fala assim, que é importante a gente falar para as mulheres que estão nos escutando.
que você acaba tendo uma dissociação, muitas vezes, do corpo, um corpo desenvolvido de uma menina de 10, 11, 12 anos, com uma mente ainda de uma criança que brinca de boneca. Uhum. E aí isso é um grande perigo, principalmente para o início precoce da sexualidade, né? Nessa transição, puberdade, Pode. de adolescência. E que A eu gente tem que acho tomar que é muito cuidado. importante a gente orientar as mães de, em que momento a gente precisa começar a falar disso, né? Hoje as escolas elas já estão tendo essa preocupação. É, muito mais do que antes, né? Isso é bem Hoje a importante. gente já Educação fala, sexual já é mais começa. presente. É. Outra também, falando nisso, Cíntia, nesse assunto, elas também ficam, quando eu devo fazer a transição do pediatra para o ginecologista, né? Uhum. Então, normalmente, essa separação, ela ocorre quando menstrua, né? Uhum. Então, elas chegam muitas vezes falando, agora ela menstruou, doutor, eu vou acompanhar aqui, porque já está lá, com a pediatra já não está mais fazendo, acho que mais sentido agora, nesse momento, meio que encerra-se aquele ciclo, né? E aí ela acaba já chegando para a gente, então, nesse momento, para guiá-los, e muitos não, continuam, às vezes, com os Eu acho pediatras, né? importante a gente falar da herbiatria, né? Que a Sim, pediatria do importante. adolescente, porque sim. vão ter outros certeza. fatores que Não não é só só isso, ginecológicos, né? Exatamente. Não é e só a gente isso. precisa da ajuda do Daí, herbiatra. inclusive, a tua pergunta, Cíntia, que tu começaste falando, né, sobre isso, da parte de sexualidade, né, que tem começado mais cedo e a sexualidade tem chegado mais cedo. A ebiatria é uma grande ferramenta para a gente tentar conduzir isso. A ebiatria é a parte da pediatria que cuida do adolescente, né, trabalha essas transições, especialmente psíquicas mesmo, né, e não só, mas transições do corpo. Então, a ebiatria é uma área que trabalha isso. Isso é muito importante a gente ter o acompanhamento médico nesse momento, mas os pais estarem atentos. Então, eu gosto muito de falar sobre o fato dos pais precisarem estar atentos, sabe? A série Adolescência que teve na Netflix, Eu ela assisti, leva muito sim. pra gente, Nossa. leva aquela reflexão, né? Chega, mexe tudo dentro da gente. E olha que eu nem sou mãe de adolescente ainda, já estou Forte sofrendo por aquilo essa ali. questão. É, É muito difícil, né, a gente ver aquilo ali e não se emocionar. Mas por quê? Porque é muito fácil a gente perder o feeling, né? A gente perdeu um pouco a visão das coisas quando a gente tem um filho adolescente, né? Então a gente tem que tentar estar atento. O adolescente, ele naturalmente, psicologicamente, ele vai se afastar dos pais. Depois, na fase adulta, volta, né? É uma fase normal, ele vai procurar a tribo dele. Mas a gente tentar ter, não largar totalmente, sabe? Tentar ter esse equilíbrio perfeito entre deixar ele ter a liberdade dele e também estar presente é muito importante. eu digo que é Escolher os igual conteúdos. pipa. Sabe É. quando você solta, Fica mas você tá segurando com ali. fio? É Exatamente. igual pipa. E assim, é claro que a gente é mãe, a gente nunca vai ser o amiguinho do nosso filho, ele não vai contar tudo pra gente, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que prever algumas coisas, a gente tem que saber com quem anda, né? E falar, sim, sobre sexualidade, especialmente quando a menina, por exemplo, já menstruou, quando o menino já tem o interesse, ou quando já está com o corpo desenvolvido nesse sentido. Porque vai acontecer, né? A gente sabendo ou não, a gente se envolvendo ou não, vai acontecer. Então a gente precisa desde cedo, desde que a gente desde que chegar esse feeling de que tem o interesse, até mesmo antes de menstruar, de que existe o interesse, a gente precisa chegar junto, né? E conversar de forma que a gente de forma respeitosa, né? Sim. O que tá super em alta também, a educação mais respeitosa. Você, logicamente, tem que ter as suas regras, né? Mas você tem que falar respeitosamente para que a criança não tenha medo de contar as coisas, né? Deixar muito claro que não existe mentira entre a gente. Uma vez eu aqui, né? escutei numa palestra de herbiatra, você deve responder aquilo que ele te pergunta. Você não precisa nem a mais, nem a Uhum. menos. Mas se ele chega até ali, você responde até ali. E dá liberdade para ele de perguntar, não constrange de forma alguma, entendeu? Acho que isso ajuda muito. E olhar para os conteúdos também, porque hoje em dia internet é terra de ninguém, né? E assim, computadores, celular, né? Televisão também, enfim, Tudo, streams, né? tudo. Todo mundo, a informação chega. Chega muito fácil. Então, assim, até a inteligência artificial hoje é um perigo, né? Essa questão do que pode se trazer ali, que tipo de vídeo pode ser, né? Enfim, cyberbullying. Então, muita coisa está muito, muito presente hoje em crianças.
a sexualidade chega em crianças e pessoas que ainda não têm maturidade para lidar com ela, muitas vezes. Então a gente tem que chegar junto, tem que ficar muito de olho nesse conteúdo, não pode largar de mão, e o acompanhamento do pediatra é muito importante. E aí vem a pergunta da Valéria, né? Em que momento tem que ir para o ginecologista, não precisa mais ir no pediatra? Gente, a pediatria, assim, em conceito, ela vai até os 19 anos incompletos, né? Ela vai até o adulto, né? Tem conceito que tem consenso que fala até um pouquinho mais. Então, assim, a pediatria, lógico que não vai ser aquela pediatria, né? Da pericultura, né? Pediatriazinha, né? Vai ser uma pediatria mais voltada para aquela faixa, né? Então, pediatras que tenham esse feeling, pediatras que sejam pediatras mesmo especialistas, né? Ou pediatra geral, mas que tem, que tem, né? Que sejam bons para isso, porque tem que ter o Tem feeling. essa linguagem, exatamente. da adolescência. É muito ter legal essa pegada mesmo de saber abordar, como Isso. dele se sentir à vontade. Se conectar com o adolescente. Então, assim, procurar um profissional que você acha que seja interessante, que seu filho se conecte de verdade, né? E vai ter que ser um profissional, assim, mais antenado e levar isso, não tem essa coisa de, sabe, às vezes o próprio adolescente fica com vergonha de ir pro consultório pediátrico, ele fica, ai, só eu sou grande aqui. Mas, assim, ter isso é muito importante, né? Mostrar a importância pro seu filho, que aquele profissional adequado para ele é legal. E aí é um feeling pessoal mesmo. Chegar um momento ali que quase acabando a adolescência, já não quer mais, aí vai no clínico também. Por quê? Porque o ginecologista, ele vai ajudar muito, né? Vai ser assim, vai praticamente resolver tudo. Mas vão ter coisas que vão estar fora do Mais clínicas, né? E aí pode. Eu acho que a importância, né, Valéria? Nossa, eu acho que tem muita, principalmente quando a menina tem a primeira menstruação, acho que existem muitas dúvidas, né, em relação ao ciclo menstrual, a questão Isso é importante. as mudanças mesmo do corpo, odor, né? Porque você tem uma mudança até do odor da Sim, região íntima. exatamente. Então, essas dúvidas, eu acho que a gente acaba tendo que trabalhar em conjunto com o pediatra, total. entender até que ponto aquilo é fisiológico e até que ponto que aquilo não é fisiológico. Uhum. E também mostrar para o adolescente, uma coisa também que elas ficam preocupadas é, eu tenho direito à minha privacidade, ao meu sigilo médico? Exatamente. Tem. As mães não Uhum. sabem. Uhum. Querem entrar junto e querem saber de tudo. Mas né? elas ficam chocadas quando nós falamos, olha, você pode sair um pouquinho. Então a gente Uhum. combina de uma forma, né? Assim, de uma forma também delicada. Entrar Aguarda um depois, pouquinho, você entra depois, ou então me deixa um pouquinho aqui com ela, porque muitas vezes elas não falam na frente. frente. E também para a Depende gente de fazer intimida, né? e essa conexão que a gente precisa também É fazer. muito importante. Olha, aqui o que vai ser dito para o que você vai perguntar é sigiloso, diga quais são as suas dúvidas. Então, essa conquista da confiança é também muito importante. Você quer saber sobre método, e a gente está vendo hoje início de vida sexual muito muito jovem, jovem, 15, 16. E eu acho, né, Valéria, que é uma coisa que eu sempre falo para as mães das nossas pacientes, que a gente acaba atendendo as filhas. Se a sua filha vier lhe procurar, precisando, querendo falar sobre sexualidade, querendo um método contraceptivo, acolha. Porque se ela não for, se você não levar, ela vai tomar talvez o da amiga, Sim. o que ela pesquisou agora no chat GPT. Ou ela vai engravidar. Ou ela vai engravidar. Ela vai estar exposta a doenças transmissíveis. Então, assim, você tem que educar. Então, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, como se diz. A Não. gente está numa outra realidade, né? Então, você tem que ter um diálogo amigo, sempre entendendo que ali você é mãe e não a melhor amiga, mas que você tem que acatar. E talvez ter a humildade de fazer isso, de até aqui eu vou, até agora daqui para frente é com a ginecologista, né? Então, assim, pelo menos dar a oportunidade para tua filha de ter, mesmo que tem pessoas que não vão se sentir à vontade para fazer isso, dá a oportunidade para tua filha, por exemplo, de ir num profissional, porque assim, é muito melhor essa criança ter essa informação, né, do que ela não ter.
dos perigos que podem vir se ela não tiver, Com certeza. né? Não, eu acho que esse momento ele é de extrema importância, além de tudo, tirar a dúvida, né, de todas as questões do ciclo. Sim, Muitas vezes aí é a fase da síndrome, às vezes, de ovário policístico, que muitas vezes existem os diagnósticos nesse momento. Na realidade, nesse início, a gente tem muita imaturidade do eixo, né? Que a gente isso. chama hipotálamo. O eixo, assim, a gente tem que entender que a menstruação, ela começa de todo um complexo, né? É eu digo, uma engrenagem entre o Isso. cérebro, né? Glândulas do cérebro até chegar no ovário. Então, muitas vezes, você tem ainda uma imaturidade, você tem irregularidade menstrual que às vezes assusta a mãe, Sim. quando aquilo é Que é fisiológico, fisiológico esperado. por 2 anos, né? Até os 2 primeiros anos pode E às mudar. vezes a gente Em tem média. pacientes que às vezes até um pouquinho mais elas têm essa imaturidade, não é? As cólicas, entender quando aquela cólica é uma cólica funcional ou quando aquela cólica você já tem que pensar numa possibilidade de algumas doenças como a endometriose. Sabe que eu sou muito procurado? Até conversei com a Valéria, lembra, Valéria, das crianças que têm sangramento excessivo no início do ciclo, Sim, né? Então, assim, essas crianças que têm sangramento excessivo no início do ciclo, aquele sangramento uterino disfuncional, elas procuram muito endócrino. E, inclusive, isso, assim, eu já até meio que peguei um jeitinho né, de investigar, mas isso acaba sendo uma coisa que é interessante passar com a ginecologista também, né? Porque é algo bem, Não, bem... e é importante você falar disso, porque a principal causa dos sangramentos anormais, aumentados, uterinos anormais nessa faixa etária é principalmente as coagulopatias. que Né? Então, precisam. alterações de coagulação, de fatores de coagulação. Então, nesse Às momento, vezes a gente nunca vai pode. investigar, Não, nunca e na nada. realidade é o pontapé do diagnóstico, né? Uhum. Von Willebrand, essas outras Outras várias doenças, né? doenças que às Uhum. vezes para você dizer que aquilo é normal, faz parte, é o Fisiológico. fisiológico, tem que investigar descartar. várias coisas. Uma coisa que a gente vê muito é sangra, você sangra muito, muito, suja vestuário, suja a cama. É. Isso não é normal. Coágulo, pedaço, Vai fica não- muito cansada. Criança, eu tenho vários pacientes que não Sim. vai para a escola quando está menstruada porque Fica não consegue, está muito cansada, né? Então isso é bem importante, isso chama muito atenção. Você leva anemia. A anemia a gente sabe que compromete até o aprendizado. né? Numa fase Sim. importante. Na escola vai ter Então, isso prejuízo. tudo acho que é importante que a gente tenha essa abordagem, né? Às vezes multidisciplinar, Tem esse feeling, multiespecialidades. exatamente. Então, assim, já é importante a pessoa ter. Por isso que sim, aí entra até que vocês estavam perguntando, né? A hora que a criança menstrua é uma hora que eu inevitavelmente digo, você precisa ter um ginecologista. Eu não digo deixe de acompanhar comigo, eu digo Sim. tenha também um ginecologista, porque esse link é muito importante, né? A gente ter a visão ali múltipla, a gente ter isso, né? Então, até porque, né, Marília, são coisas que nós vamos. Existe um elo que eles têm com vocês e está havendo uma Sim. transição, né? Então, a gente, acho que o atendimento multidisciplinar, né, também, e interespecialidade, eles são muito importantes que a gente quer é que o paciente melhore, que ele fique bem. Então, a outra coisa que a gente vê muito, né, Cíntia, é a questão de rejeição, às vezes, quando a gente vai ter que introduzir algum tipo de hormônio, às vezes é necessário. Sim. Então, isso tudo vai ser esclarecido, então, reforçado. Manter aquele. Então, que a gente Exato. tem que fazer a diferença do que é um corrimento, do que Sim, é uma é. secreção vaginal fisiológica, que ela Uhum. muda o padrão de uma secreção produzida por uma criança que não tem estímulo hormonal para uma adolescente que já tem estímulo hormonal. Isso gera Então, muita são dúvida aos adultos, várias secreções. né, acho que vários temas, tópicos que eu acho que é importante. E A gente muitas tem vezes a gente tem essa interação, né? Quantos pacientes a gente já não ligou para pediatra? Olha, vamos pensar em conjunto, como é que a gente pode. Essa transição é importantíssima. Pra vocês terem ideia, na minha formação, quando eu fiz residência, tinha ambulatório só de transição. Por exemplo, em questões endocrinológicas, nas doenças da endócrino, por exemplo, que vão ter que continuar sendo acompanhadas ao longo da vida, sempre, quando chegava num determinado período que ia chegando na vida adulta, tinha que ter essa transição. E eu levei isso um pouco para a vida, sabe? Não necessariamente quando é uma doença endocrinológica, uma doença de hormônio que tem que ser levada, mas assim, Sim. uma criança que não vai mais acompanhar comigo, eu só digo, não venha mais comigo quando ela já tá bem com outra pessoa. Eu falo, procure um outro profissional, quando você tiver Certo. com outro profissional e você se conectar, aí a gente vai transicionando. E um outro assunto que também impacta na parte ginecológica, que também vem crescendo, são as mudanças, as alterações
de cunho alimentar, como as anorexias, Nossa, tem. as bulimias, bulimias, né? Recentemente eu tive uma paciente que parou de menstruar porque estava anorética. Sim, Então, ela perdeu gordura e a gente sabe, né, que é importante, sim. né, você ter pelo menos uma porcentagem de gordura corporal para produzir os Não nossos causa ciclo. hormônios. Uhum. Então, é um outro assunto que, assim, a gente tem o O céu é o infinito. limite. Vamos fazer um quadro fixo. Marília, e nisso, você também trabalha com uma abordagem Sim, falando nesse assunto, com a parte de terapia, com psicoterapia, com sim. psiquiatra infantil? Sim, os transtornos alimentares acabam chegando muito na endócrino, né? Porque Sim. as pessoas pensam transtorno alimentar, pensam uma magreza, pensam uma obesidade como endócrino. E né? A gente tem muita conexão hormonal, mas realmente são questões que precisam ser trabalhadas em conjunto. Elas são doenças que precisam ser trabalhadas com o psiquiatra, porque são São transtornos, psicocomportamentais, são né? psicocomportamentais. Então, você tem transtornos alimentares que estão relacionados ali nitidamente com a Sim. psiquiatria, né? E assim, ocasionalmente, dependendo do caso, a gente vai colocando ali para a equipe multi, né? Vai ser uma criança que praticamente, obrigatoriamente, vai precisar de uma nutrição, uma nutricionista, especialmente quando a gente tem esses extremos, né? Uma obesidade com compulsão alimentar ou uma anorexia, né? Então a gente tem que ter uma nutrição mais comportamental, alguém com esse olhar. A psicoterapia é muito importante também. Então, isso chega muito. A adolescência, ela é um mundo. Ele é um Né? mundo A à parte, adolescência é um né? mundo à parte. Então, chega bastante também, né? Esses transtornos alimentares. E agora, volto a dizer, é uma coisa que na atualidade tem sido muito mais frequente, né? Porque em terras de rede social tem muito mais comparação. A Nossa. criança ou adolescente não tem a maturidade. Vocês sabiam que o cérebro do adulto, o cérebro maduro, ele termina de se formar com 23 anos? 23 anos, é. Então, assim, antes disso, não tem É muito como. interessante, porque ele começa. É engraçado que a parte que diz vai, sem medo É de ser cedo. feliz, começa com 12, 13. E a parte que freia é como se fosse. Eu digo que dos 12 aos 23 anos nós somos um carro desgovernado. Do Exatamente. ponto de vista psíquico, não é? Exatamente. Eu sempre falo também, eu faço o link de por que os adolescentes que viajam, sei lá, vão pra Disney com 15 anos, eles vão em todas as montanhas russas, eles não têm medo de nada, porque, gente, a área do cérebro dessa parte já tá bombando. Pode ir. Assim, aventura, entendeu? Eles não têm muito aquela coisa do senso do perigo, então aí entra também a gente, né, tentando chegar numa harmonia também, não exagerada, a questão da proteção. Mas assim, o cérebro maduro, ele é só com 23 anos, então aquela coisa de ponderar. Será que isso é certo? Será que isso não é? Né? Racionalizar mesmo, ela é muito depois. Então, muito antes disso, essas crianças são expostas à comparação, a um mundo ali onde elas querem se encaixar, né? Então, assim, a autoestima, ela fica muito mais fragilizada, né? Então, isso acaba desencadeando outras coisas. Então, Marília, assim, né, voltando, a gente fica vendo que o que é o ideal, o que é o certo, né, gente? Ele está predominando em todas as fases da vida, tá? A gente estava vendo aqui, a gente comentando, né, sobre alimentação, exercício físico, o sono, é a mesma coisa que nós vamos falar lá na frente no climatério, né, Cíntia? Climatério, na fase adulta, Isso vai acompanhar. E começa lá atrás. Exatamente. Todos esses hábitos devem ser plantados na infância e seguidos durante a vida. Então, por isso que é muito difícil uma pessoa que vem com os maus hábitos lá da infância, adolescência, isso vai colher na fase adulta, né? Então, Vai. tudo isso vai E repercutir. até mudar o hábito é mais difícil, né? Então, se você coloca como medular ali todo dia, desde muito cedo, fica mais fácil, né? E olha, mas eu acho que a gente tá caminhando, viu? Assim, hoje, assim, o que mais se fala em todas as especialidades, todas, dentro da área médica, como de todos os profissionais que trabalham com a área de saúde, é mudança de estilo de vida. Parece um mantra. Eu digo no consultório, ponham isso na cabeça, um mantra. Mudança de estilo de vida, mudança de estilo de vida. Sejam Porque saudáveis, não né? tem Não outra. tem outra opção. tem. Eu acho que as pessoas acharam que viria a solução mágica, agora eu acho que está na fase de desencantamento. Exatamente. Tem uma fórmula encantada. Exatamente. São muitas coisas, né? Os modismos, a Isso. gente vai Até essa vivendo. questão das medicações que você estava falando, né? Então ficou um negócio muito
sem fácil, limites. né? Então, assim, Parece. em casos bem indicados, sim. Mas em casos que não são bem indicados, não, gente. Mudança de estilo de vida é o efetivo, é isso que vai mudar, sabe? Eu acho que a gente está caminhando porque a nova geração, tem outras gerações até alfa, Tem. mas a geração Z, ela é uma geração que já bebe menos, que já sai Ai, menos à noite, que já graças a dorme Deus. melhor, que já faz atividade física. Eu digo que. Graças a Deus, os pais Eu agradecem. digo que as gerações é assim, elas fazem tudo errado, aí não vê que não dá certo, elas recuam. Volta Aí depois atrás. vai tudo errado, vê que não dá certo, elas recuam. Tem os problemas que não tinham antes, então surgiu coisas novas, mas assim, pelo menos nisso, eu acho que a gente está conseguindo colocar na cabecinha hoje dos nossos filhos, e eles estão crescendo com um pouco mais de consciência. Eu acho que esse é o caminho mesmo. E limitar, né? Realmente, assim, isso aqui é uma luta, né, gente? Diário. Celular. A gente mesmo se a equilibrar. Eu tenho me policiado, porque eu era a rainha do celular. Hoje eu já chego e deixo bem longe de mim em casa. E eles precisam nos ver em outras atividades, como a Cíntia falou, em atividade física, em leitura, em bons hábitos, porque realmente você praticar o exemplo, ele Seu é mais espelho, forte né? do que a Muito mais, palavra. muito mais. Ele arrasta muito mais. Arrasta. Então, isso daí tudo tem que ser modificado. Não tem a fórmula mágica, né, Marília? Não. É mudança alimentar. Volta todo Não. mundo, gente. Volta atrás. Volta, Bate, gente. bate, bate, não É. deixa de falar, É a sabe? Eu acho mesma que é. coisa que. E todos os hábitos, não tem o Polishop da Não. vida, do Não. exercício, você tem. É o sacrifício, é a disciplina, é realmente você investir em estilo de vida saudável. Eu acho que agora, como as pessoas vão começar a se conscientizar Com certeza. novamente, que não tem como E fugir disso. Marília, assim, acho que pra gente finalizar, Sim. né? Assim, a gente queria muito, a gente que é da clínica Ela Vi, queria muito agradecer a tua participação. Você é uma super profissional, uma pessoa que nós Muito obrigada. admiramos. E mais importante, você é uma educadora de saúde. Eu acho que teu Instagram é um grande educador de saúde. E se você tivesse que dar algumas linhazinhas para a gente finalizar, o que você falaria para essas Take mães? home. É, Take home. take home. O que você levaria? O que você leva para Gente, casa? o Dever que de O casa. que eu falo para todos os meus pacientes, e o que eu falo como. Hoje eu acho que assim, o comunicar na internet tem sido uma coisa que tem sido propósito para mim, porque eu acho que faz diferença, né, a gente fazer isso. O que eu coloco é assim, é como a Valéria falou, vamos voltar uns passos, vamos dar uns passos atrás, volte umas casas, né? Vamos descascar mais do que desembalar, né? Vamos nos movimentar, vamos voltar, porque não deu certo até aqui, né? Então vamos voltar. É isso, eu acho que, e assim, em resumo, no resumo de tudo, né? A gente precisa usar menos produtos com substâncias químicas, a gente precisa comer melhor, a gente precisa ser mais natureba. Acho que, de maneira geral, a gente, resumindo, quanto mais natural a gente puder ser, melhor. É isso que vai ser o caminho, né? A gente tentar entender o natural, como foi feito para ser. Comer Sabe? comida de verdade. Como que, assim, como que foi feito para ser? Como que o mundo foi criado? Como que Deus inventou para a gente ser, né? Isso. Assim, a comida tá aqui, a comida natural tá aqui, sabe? O sono, ele foi feito para ser à noite, ele foi feito para você acordar de manhã e quando escurecer você dormir, né? Você foi feito para se movimentar. A gente foi feito para lá atrás, a gente caçava, a gente tinha que ir atrás Nosso do nosso DNA é um alimento. DNA de muitos anos, né? Isso, E que a nosso gente DNA é mudou. para isso, a gente foi feito para se movimentar. Então, gente, vamos respeitar o nosso corpo, né? E vamos ensinar isso para os nossos Vamos filhos. nos respeitar, não é? Marília, eu também queria te agradecer. Você está tendo, esse é um programa da nossa clínica, a Ela Vi, nós criamos, né? O Sintoniza Mulher. Você é a nossa primeira convidada. Ai, Uma gente, honra. vocês não sabem a honra que Nós eu tô me estamos sentindo me achando. pode se achar que você, assim, por todo, nós escolhemos, né, Cíntia? Que a gente vai falar de toda a trajetória feminina. Então vamos começar por onde? Pela infância. Pela infância. Pelo contexto, né, que a gente escolheu de uma forma mais organizada e também por ser quem você é de formação, de ser uma pessoa que também lida, tem uma grande penetrância em rede social, você presta
um excelente serviço, Muito né, para a obrigada. saúde pública. É, porque todo mundo acessa, é É aberto. gratuito, né? E eu acho muito bacana isso. Eu acho que a gente não tem que falar só para os nossos pacientes, para o nosso Exato. nichinho. A gente tem que falar para todo mundo. Então tem que ser universalizado. Você faz muito bem isso. A gente escolheu muito bem, né, Cíntia? Sim. Muito E aí obrigada, a de gente quer muito te verdade. agradecer estar aqui hoje com a gente. Muito Eu que obrigada. agradeço, gente. Realmente é muito. Assim, dou parabéns para vocês por essa iniciativa, porque é incrível, é algo que realmente é de grande interesse. E é como vocês estão falando, né? A gente tem que atravessar muros. A internet veio para isso, a gente atravessa muros, a gente não tá só dentro do nosso consultório, a gente tá para transformar, Com né? certeza. A gente tem o propósito, a gente estudou para uma coisa, né? Que foi para transformar, foi para realmente atravessar esses muros. Então, fico muito feliz de ter sido a primeira convidada. É uma honra, vocês são profissionais que eu admiro demais e eu desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. E para você que nos segue, sugira temas, participe. É muito importante a sua participação nessa nossa nova jornada do universo feminino. Até Muito o obrigada. próximo episódio, Até a gente. próxima, Tchau, gente. tchau. Tchau.